O cultivo de cana-de-açúcar era feito em larga escala, em grandes propriedades, latifúndios. Nessas terras eram plantadas apenas mudas de cana-de-açúcar, em um sistema de monocultura. Todas essas características buscavam a maior produtividade e lucratividade possível para os senhores de engenho. Tem diversas perguntas sobre a casa de engenho. Irei passar a fala para a repórter Alice, que é envolvida no assunto. A casa de engenho era o local onde a cana-de-açúcar era moída e se processava o melado. O cozimento e o branqueamento do açúcar eram realizados por escravos, mas supervisionados pela mestre do açúcar, que era livre. Vamos aprofundar o assunto e falar sobre a senzala com a Gabriela. Senzala é o nome dos alojamentos onde os escravizados eram encarcerados. A maioria desses locais era mantida em condições precárias. Não existia um padrão para essas construções, sendo cada uma delas adaptada à realidade de cada engenho. Mas grande parte delas era feita de taipa, isto é, de barro com telhados de palha. Haviam senzalas construídas como grandes galpões, enquanto outras eram divididas em pequenos cômodos e algumas eram projetadas como pequenos barracos. Poderiam abrigar dezenas ou centenas de escravos e foram mantidas em má conservação e condições precárias, o que possibilitava a proliferação de doenças. Já sobre a capela, a principal pergunta é: o que era a capela no engenho colonial? Capela: construção feita para celebrar os ritos religiosos dos habitantes de engenho, sobretudo dos portugueses. A Casa Grande foi casa de morada, vivenda ou residência do senhorio nas propriedades rurais do Brasil colônia a partir do século XVI. Tudo no engenho girava em torno da Casa Grande, sendo ela uma espécie de centro de organização social, política e economia local. A casa colonial tinha de 1 a 3 pavimentos e contava com a presença de varanda, colunas e beirais. O telhado era normalmente feito com telhas de barro e as paredes feitas em taipa de pilão ou pau a pique, com ressalva das casas mais ricas que eram levantadas com pedra e barro ou tijolo. Outra pergunta interessante é: como era a Casa dos Trabalhadores Livres? A Casa dos Trabalhadores Livres eram pequenas, simples habitações onde viviam trabalhadores do engenho. Geralmente eram empregados especializados como carpinteiros, mestres de açúcar e etc. Quais eram os trabalhadores livres no período colonial? Os capatazes e feitores eram trabalhadores livres que trabalhavam em par. Senhoras de engenho nas fazendas de açúcar na época do Brasil colonial. Quem eram no Brasil colonial os trabalhadores livres e quais eram as suas atividades? Nesse processo, os feitores eram os responsáveis para garantir a produção. Posteriormente, com o crescimento da população no século X e X, surgiram os trabalhadores livres, que tinham como objetivo oferecer produtos para suprir e manter funcionamento nas colônias.